a situação do Cruzeiro continua dando o que falar. O clima esquentou na mídia esportiva e teve entrevista que voltou a repercutir forte. E um debate que simplesmente pegou fogo ao vivo. Hoje a gente vai ver tudo o que rolou nos donos da bola sobre o Cruzeiro. A entrevista de Gabigol, que ainda tá rendendo muito nos bastidores, as movimentações no mercado da bola e uma possível saída do Cruzeiro que quase ninguém tá comentando. Então fica aqui comigo até o final, deixa seu like, já se inscreve aí no canal, dá essa forcinha aqui pra gente, porque aqui no Reage Torcida a gente reage aos melhores momentos do futebol brasileiro e quando se trata de Cruzeiro, aí o coração bate bem mais forte. Agora sim, bora pro vídeo. Que tem a questão do Gerson, que o Thiago vai trazer agora, tem a questão do Gabigol. Nós vamos falar disso tudo a partir de agora, aqui nos Donos da Bola. Primeiro começando essa situação do Gerson aí. Você confirmou? Que pé que tá? Tá, eu confirmei sim, HG. Eu fiz contato com uma pessoa do Cruzeiro no fim de semana para tentar apurar algumas informações. Começando pelo Gerson. O Cruzeiro fez... lembrando, a informação foi inicialmente divulgada pelo Pedro Rocha, da Globo. E aí eu consegui confirmar. O Cruzeiro fez um contato com o Zenit pensando em incluir o Jonathan Jesus na negociação pela contratação do Gerson. O Zenit contratou o Gerson por 25 milhões de euros em julho desse ano. O jogador estava defendendo as cores do Flamengo. E aí, nesse momento, a equipe do Zenit pede 40 milhões de euros pela liberação do Gerson. O Cruzeiro fez o contato, tentou incluir o Jonathan Jesus, que é um jogador que interessa ao Zenit, e mais uma compensação financeira, mas nos moldes propostos pelo Cruzeiro, essa negociação ainda não avançou e fica bem difícil, especialmente pela pedida do Zenit, 40 milhões de euros pela venda do Gerson. Eu já trago as outras? Ou... Pode emendar. Estou emendando. Vamos para a próxima sobre o Vitão, zagueiro. No fim de semana também conversando com essa mesma fonte do Cruzeiro, me passou que o Cruzeiro tem interesse na contratação do Vitão, zagueiro que pertence ao Internacional. O Cruzeiro quer a contratação do jogador, que é uma indicação do técnico Tite. O Tite entende que o Vitão pode ser muito útil, formando uma boa dupla de zaga ao lado do Fabrício Bruno e gostaria de ver o Vitão jogando pelo Cruzeiro. Então ele indicou a diretoria do Cruzeiro, só que até aqui a pedida do Internacional é considerada elevada nos bastidores da Toca da Raposa e por isso o Cruzeiro ainda não avançou pensando nessa contratação do Vitão. E para finalizar, outro nome que foi indicado pelo técnico Tite é o do meio atacante Bitelo, João Paulo Bitelo, que defende as cores do Dinamo de Moscou da Rússia. Tem 25 anos, contrato até 30 de junho de 2028. Ele renovou o contrato em março desse ano, salvo engano, com o clube russo. E é um jogador que hoje os russos querem algo na casa dos 10 milhões de euros para liberá-lo. Mas é mais um jogador que o Tite indicou, o Bitelo, revelado nas divisões de base do Grêmio, que hoje defende o Dinamo de Moscou. Bom jogador o Bitelo, muito bom jogador. Você gosta do Bitelo? Adoro. Bom jogador o Bitelo. O Vitão é o melhor dos zagueiros do Internacional. Quanto que é o Vitão? Eu não sei não, mas não é que jogador barato não, viu? Não me passaram o valor exato. Não sei valores do Vitão não, mas não é um jogador barato não. Aliás, é um jogador que o Inter inclusive quer fazer caixa, viu, Valu? Porque é um jovem zagueiro de muito potencial. O Inter já resistiu ao Flamengo, né? Exatamente. Então, assim... E o Cruzeiro deve pensar, né? É claro que é um jogador... O Vitão tem o quê? 24 ou 25? 25. Tá. Você não pode olhar o Fabrício Bruno, quando o Cruzeiro adquiriu, 3 anos mais velho, mas eu imagino que o Cruzeiro esteja considerando até o que investiu no Fabrício Bruno, né? O Cruzeiro investiu 7 milhões de euros. O Cruzeiro, neste momento, não vejo o Cruzeiro disposto a pagar 10 milhões... Até chegou naquela época do Valentim Gomes, o Cruzeiro chegou nessa casa em termos de milhões de dólares, né? Acho que o Cruzeiro não estaria disposto a fazer esse movimento. Cara, com relação ao Gerson, eu devo ser um dos poucos não entusiastas com relação ao Gerson. Por que, Valu, você não está entusiasmado? Não, mas não é com relação ao campo, tá? Primeiro, 40 milhões de euros é impossível para o Cruzeiro fazer essa operação. É praticamente impossível, né? Vamos colocar assim, impossível não é bem o termo, mas praticamente impossível. Cara, no campo acho que ninguém aqui discute que o Gerson seria titular em qualquer time do Brasil, né? Há um consenso entre nós aqui. Titular, ele sai do Brasil titular no Flamengo. Ninguém discute que o Coringa brilhou em 2019, joga pra cacete. Não satisfeito, brilhou de novo quando voltou, mas tem uma questão no Gerson que, assim, eu acho que o clube que for contratar, que tiver a intenção de contratar, no caso a gente está tratando aqui do Cruzeiro, é importante. O clube vai lá, provavelmente quem faz o investimento no Gerson faz um investimento alto, a gente está vendo, foi para lá por 25 milhões de euros.
de euros e o Zenit querendo 40, outro clube talvez queira além do Cruzeiro, enfim. Cara, e aí, esse jogador, ele tá no Brasil, ele quer ir pra fora, ele tá fora, ele quer voltar pro Brasil, tá no Brasil de novo, quer ir pra fora e agora quer voltar de novo. Então assim, repito, dentro do campo, só um maluco não acharia interessante contar com o Gerson no seu time, ponto. Mas isso também é custo. Você trazer jogador com esse tipo de... cara, ele é instável, Thiago. Eu não acho que não tem problema querer... Mas eu tô falando, pensando na instituição. Mas eu acho que agora ele aprendeu, não? Thiago, sério? Você põe a sua mãozinha direita no fogo? Eu não ponho, não. Só tô perguntando. Mas já é a terceira ida dele pra Europa. Thiago, ele foi pra Fiorentina, cara. pra Roma, aliás, né? Fiorentina ou Roma, não lembro. Eu acho que Roma. Depois o Olympique de Marselha e agora ele foi pro Zenit. Sim, de verdade, pra mim, eu acho que ele aprendeu. Mas ele, pra mim, é um cara, de verdade, que ele aprendeu. Como é que você sabe que ele aprendeu? Cara, O que te faz ter certeza? Então, Se ele tivesse aprendido, ele ficava lá. É a terceira ida dele. Cara, pois mas aí são contratos incompletos em todos os clubes. Todos os clubes. Em todos os Sempre clubes contratos incompletos, não vai até o final. Entende? A minha questão não é o campo. Faz sentido o que o Valu está dizendo. E aí o torcedor pode ficar pistola. Porra, o Valu não está querendo. Não, o Valu quer. Só que o Valu está chamando a atenção para um fato que é o cara não cumprir contrato até o final e não ganha nenhum. E é um baita investimento. Nós estamos falando aqui de 262 milhões de reais. Salário 262 milhões. Não vai pagar 40 milhões. Nem os 25 milhões vale a pena. Isso é muita grana. Eu tô claro correto. que a chegada do Gerson muda o patamar de qualquer time do Brasil. Mas a ideia do Cruzeiro, mais caro, é complicado. Inclui o Jonathan Jesus, paga ali algo próximo de 8, 9, 10. Mas aí não pode ir. Os caras não querem, Vale não. pra cacete. Mas não, detalhe, eu não Aí sei nem sim. se... Mas não, tô falando Mas eu que a não sei ideia nem se é um o Cruzeiro negócio colocaria maravilhoso. 10. A ideia do Porque Cruzeiro. quando o Cruzeiro foi contratar o Matheus Pereira, eles estavam pedindo 12,5... Por E o 100%, Cruzeiro chegou a pagou pagar 5,5 por 50. 5,5 por 50, foi isso? Isso, foi isso. Não, mas foi 50 só? 50 só. É isso? O Cruzeiro tem 50 Então, quer milhões dizer, de eu sinceramente, eu não sei se o Cruzeiro vai dispor de muita grana para um negócio desse É tamanho. um negócio de risco não pelo futebol, Não, por essa questão. Se for para colocar o Jonathan Jesus no negócio, pode ser que vire. Mas pode o ser que é vire. muita grana? Cara, 10 milhões de euros não é muito dinheiro? É o mínimo pelo Mas Gerson. vale a pena? Pô, pra cacete. Não, gente. O Gerson joga vale muita demais. bola. Vale demais. Ainda mais pela troca que tá falando. O Gerson toda joga hora. muita Não, bola. 10 milhões mais o Jonathan Jesus. Vale toda hora. Tipo isso. Eu acho algo que, assim. que ficaria ok. mas pro eu Zenit não- isso aí- Mas eu Mas não eu trabalho duvido no que o Zenit aceita. Ele isso é aí, titular lá. Esse é o ponto. É Não, saber se aceita. não, peraí. Eu tô dizendo que o Cruzeiro gostaria de Não, o pagar. que eles estão São falando duas coisas hoje é diferentes. tipo, é o Jonathan mais 30. É isso. Porque eles Isso. falam, A entrevista, o Gabigol é passa dos caras. Ele é passa dos caras. É o maior podcast do Brasil. Aí você vai lá, você tá entre os passas. Pô, não tem uma pergunta ali para deixar o Gabigol incomodado, né? Pô, só levantar a bola e tal. Até porque os caras são passas dele. Mas ali tem muito mais do que simplesmente o conteúdo da entrevista. Agora, o conteúdo da entrevista é disso que a gente vai falar. Na tela aí uma parte da entrevista dele, Gabriel, vamos ouvir o que ele disse. Essa primeira parte ele fala de quê? Sobre o Tite. Ele tá falando sobre o Tite, veja aí. A situação é muito clara, né? Até mesmo o Pedrinho brincou na apresentação e... Eu vi, nem partiu de você, obviamente. E o Pedrinho é muito maluco. E ele fala mesmo, tal, ele brinca comigo. Então, assim, cara, ele é o treinador do time. Eu não tenho nada contra ele, assim. Eu dei minha opinião, como ele deve ter a dele. Mas só que a gente tá pelo Cruzeiro. Hein? Não é sobre o Gabriel e sobre ele. É sobre o grupo, sobre o Cruzeiro ganhar. E ele sabe que a gente viveu isso no Flamengo também. A gente não teve nenhum problema no Flamengo, a gente não teve nenhuma discussão, a gente não teve nada. E eu respeito ele como respeito todos os meus treinadores. Eu nunca tive problema com o treinador. Valu, quando ele estava com todo o protagonismo na final da Copa do Brasil, que ele foi protagonista total daquela final, as declarações dele ali no final apontava para algumas pessoas, etc e tal. Quando ele chegou e o Pedrinho brincou na coletiva, o Pedrinho brincou porque ele já havia falado com o Pedrinho sobre o Tite. Né? O Pedrinho brincou porque ele falou, eu fecho com você só se você não levar um determinado treinador, que era o Tite. Só que aí, o que aconteceu? A impressão que eu tenho é que o Cruzeiro, medindo também o custo-benefício da operação, o Cruzeiro identificou, cara, esse custo-benefício para nós está sendo ruim.
Só que ele tem um contrato com o Cruzeiro. Não é simples você desfazer de um jogador que custa 2,5 pila por mês no mínimo. 2,5 pau no mínimo, fora luvas, fora os penduricalhos e tal. Mais de 130 milhões até o final do contrato. O Cruzeiro imaginou que o custo-benefício não era bom, e não é mesmo, né? Eu acho que eles consideram que eles erraram no entusiasmo, trouxe um grande fenômeno midiático, um baita de um atacante, mas que, porra, o cara que estava disputando posição com ele rendeu absurdamente mais do que ele, custando muito menos. Só que agora o Gabigol está numa situação desfavorável, Valuzeiro. Absolutamente desfavorável. Eu acho que não é só ele, mas... Por quê? Porque o Gabigol não tem mais a admiração de 100% da torcida. O Gabigol, ele pode não ter escutado dos donos do Cruzeiro, mas para mim há uma avaliação de um negócio ruim, do custo-benefício. E de quebra, cara, o Cruzeiro traz o Tite, que é o cara que era o desafeto dele no Flamengo. E aí, Valu? Vamos lá. Primeiro, as falas do Gabigol, obviamente, foram falas de uma gestão de crise. Ele não quis deixar as coisas mais quentes, do que ali a declaração dele quando conquistou a Copa do Brasil, falando que tinha um técnico que não respeitava. Esse técnico era o Tite, que havia sido técnico do Flamengo até setembro de 24. Ele fez uma contenção no momento, né? Ele não causou mais polêmica, não jogou gasolina ali no incêndio, né? Então, para mim, extremamente protocolar. Ele se tratou como uma empresa. Nós somos a nossa própria empresa, né? Nos nossos respectivos trabalhos. E ele atuou dessa forma, não esperava outro tipo de posicionamento, senão esse. O Gabigol é muito bem assessorado na sua carreira, principalmente no que diz respeito a se manifestar diante dos microfones. Você acha que tem clima pro Gabigol seguir? Thiago. Aí é engraçado esse caso, porque a gente falou sobre o Rony aqui, o rap tem uma que ele questão pensa... do Gabigol que passa pelo elenco, né? Você trouxe aqui, o elenco não recebeu bem a atitude dele, Gabigol, de deixar ali a Neoquímica Arena sozinho. Só que tem uma coisa, Thiago, que é muito suprema, e aí isso não é faltar com respeito ao torcedor do Cruzeiro, é muito suprema a própria vontade da parte da torcida que acho que é a parte maior, de ver o Gabigol fora do clube, da parte menor, que me parece hoje em dia, de ver uma nova oportunidade, que é a questão do contrato, HG. E por isso que eu falo, existem duas grandes questões a serem resolvidas. No caso de um não segmento dele no Cruzeiro ou no caso de uma saída, HG. E isso não vai se dar da noite para o dia. Ele escolhe para quem ele quer falar. Então o Gabigol é um fenômeno em todos os sentidos, menos na bola, né? Que não é fenômeno como ele disse que é, não. Ele é bom, muito bom jogador e tal, é fenômeno, ele não é. E ataca mais do que é um time que joga em transição. O Jardim jogava muito em velocidade, saía muito rápido da defesa para o ataque. O Gabigol não é um exímio velocista, mas ele é um jogador que tecnicamente é bem acima da média. Tem um jogo, eu não estou lembrado agora qual é, talvez seja o Mirassol aqui no Mineirão, que ele recebe uma bola na ponta direita, o mais aberto ali pro lado direito, ele recebe, limpa para a canhota e bate cruzado. Ele não consegue fazer o gol, mas a bola passa raspando a trave. E ali você vê a qualidade que o cara tem. Ele é muito rápido, ele faz muito rapidamente isso. A que ponto nós Os chegamos, movimentos né? dele são O Thiago muito tá rápidos. valorizando o Gabigol por uma jogada que ele cortou e chutou, ela passou raspando a trave. Impressionante. Não, impressionante. A que Passação ponto de nós pano, né, chegamos, né? galera? Antigamente O você Hulk falava... fez várias vezes isso na E ele temporada. não falou em nada sobre isso. Antigamente você falava assim, o Gabigol fez tantos gols na temporada. Hoje você valoriza, o Thiago tá vindo aqui para valorizar o Gabigol por uma jogada que ele chutou e raspou a trave. 2,5 pau de salário. Agora, quando você fala que o Hulk fez tantos gols, ele vem aqui... Cara, você e não vai entendeu detonar nada do que eu o... disse. Não, eu tô tentando ver Você a não entendeu passação nada de de pano que que você eu tá disse. aqui pro Gabigol. Cara, pra você justificar, você tentou lembrar um lance Você num não entendeu? jogo. Ó, vamos Eu lá. tô impressionado. Duas coisas. Você não foi entendeu bem, você foi bem nessa aí. absolutamente nada do que eu Você foi bem disse. nessa aí. Você não entendeu nada do que eu disse. Não, Porque eu tô ninguém uma semana- entendeu. há uma Ninguém semana- entendeu. O que há uma- você eu tá tô querendo uma defender o semana Gabigol? Falando É que o isso? cara tinha que ir embora do Pois é, Cruzeiro. e pra que você Tô tá falando há isso uma agora? semana. Eu não tô Pra que você tá defendendo. querendo Eu tô justificar falando uma sobre a característica jogada dele. que a bola Eu passou estou raspando a falando trave? sobre a característica dele. Ah, tá. Se você não tem Belíssima capacidade jogada. de entender, Ele cortou e recolha-se a chutou. sua insignificância, abaixa a orelha e me deixa terminar de falar. Nem agora, Se você será não que tem lá no capacidade no de entender o que eu tô lá, você olha lá. falando, você pode Quantos sentar, chutes baixar sua raspou a orelha e me trave? escutar. Ô, gente. O negócio é o seguinte, Não. o Gabigol Não dá pra tecnicamente, de entender. fato, pra jogar num time Tá que gritando ataca por quê, muito irmão? Tá mais, debaixo da cachoeira? ele é bom jogador, ele não é mau jogador.
Isso é eu vou indiscutível. parar com a cachoeira, irmão, ei. Indiscutível. O ponto é, pra mim não tem nenhum clima pra ele ficar no Cruzeiro. até Isso que, não enfim. tem absolutamente Então nada não precisava a ver. vir Tem aqui uma semana que eu tô falando falar isso. que ele fez uma jogada, semana. raspou Não, a gente tava atrás. abordando, é que você não tava prestando atenção no Não programa. tava, não. Mas a gente tava abordando uma entrevista que ele deu recentemente sim. no Podpah, que foi na sexta-feira, você está sabendo? Eu Talvez não você só sabe. sei como eu vi. A gente estava abordando isso e nessa entrevista ele fala: para um jogo dessa forma, eu sou um fenômeno. E aí eu tô questionando e dizendo e apontando, ó, eu acho que ele é bom jogador, que ele é útil jogando dessa forma. Eu vou dizer Teve o seguinte, um jogo que ele mostra eu vou esperar isso, o Thiago mostra acabar com esse qualidade, discurso dele, mas que ele já em ficou sem momento graça, algum, que ele tá em valorizando o momento jogador pela algum, bola que vai em pra momento fora. algum, eu tô aqui Pra tentando dizer que o responder jogador uma tem que coisa ficar. aqui ao vivo, que eu sou caô, questionado na rua. Que caô. Isso, paga Beleza. salário, paga tudo. Beleza. Sobre o zagueiro do Cruzeiro agora, permanece ou sai? HG, ainda não tem qualquer tipo de proposta pensando numa possível saída do João Marcelo. Absolutamente nenhum tipo de proposta para que o João Marcelo deixe a Toca da Raposa 2 hoje. Eu vi muita gente me perguntando, muita gente veio me perguntar sobre uma possibilidade dele ir para o Internacional, que seria um pedido do Paulo Pessolano. Mas até aqui eu não consegui confirmar absolutamente nada referente a Será isso. que não entraria no negócio do Vitão, hein? Pô, seria composição, interessante. Acho que o Inter quer grana, né, HG? O Inter tá lambendo uma embira desgraçada, né? E é isso, gente. Esse foi o vídeo sobre essa possível troca de João Marcelo com o Vitão. Eu vou ser bem sincera com vocês. Eu gosto muito do jeito de João Marcelo jogar. Eu acho que ele tem um futuro bem promissor no Cruzeiro. Mas o Vitão, vou ser bem sincera com vocês, eu não conheço o jogador. Eu ainda terei que pesquisar sobre ele e ver como ele joga para me dar a minha análise final para vocês e a minha opinião bem sincera. Mas você que conhece o Vitão, você que conhece o futebol dele, o que você acha? Seria uma troca justa? Quem sairia ganhando nessa troca? Você faria essa troca de João Marcelo com o Vitão? Me diz aí. Deixa o seu like, se inscreva no canal, tamo junto e até o próximo vídeo.